Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês uma história muito legal sobre algumas das coisas, daqueles aspectos que acontecem na nossa vida e sempre tem uma historinha para ilustrar que faz com que a gente reflita e com que isso muitas vezes mude a nossa percepção, a nossa postura diante das adversidades e de outras coisas ruins que podem acontecer na nossa vida. Mas que muitas vezes a gente não consegue identificar. Pois é sobre isso a nossa história de hoje. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E o nome dessa história é O Problema do Vaso. E conta essa história que há muito tempo existia num monastério muito longínquo um monge que era muito querido e era o líder espiritual do monastério. E ele tinha muitos seguidores. No entanto, um deles se destacava, que era um jovem com quem o monge mais conversava, com quem ele caminhava, era tido como o seu pupilo, mais ou menos o seu preferido. Alguns anos depois, esse líder espiritual, esse velho monge, veio a falecer. E aí ficou um buraco, um vácuo na liderança dos monges, que, sem um líder, estavam sedentos por mais ensinamentos e não sabiam qual seria o próximo passo a seguir. Após todas as homenagens feitas, todas as cerimônias em homenagem ao monge falecido, iniciou-se então um processo para escolher o seu sucessor. Naquele momento, todo mundo imaginou que, naturalmente, a pessoa que fosse ocupar o cargo seria aquele tal pupilo com quem o monge mais caminhava e mais conversava. No entanto, quando foram falar com esse jovem monge, ele, de pronto, já não aceitou. Ele disse então que não se sentia ainda preparado para ocupar tal cargo e não estava preparado para assumir tamanha missão. Todo mundo de cara ficou, meio decepcionado, afinal de contas, eles já estavam tomando aquela indicação meio como certa. Mas, depois da negativa, eles começaram a pensar quem seria o próximo mestre. Aí, pensando pela lógica, a partir daí, eles começaram a acreditar, a pensar que talvez os monges que estavam lá no monastério há mais tempo deveriam ocupar esse cargo. No entanto, todos eles também se disseram incapazes de assumir um lugar tão importante quanto o do mestre. No entanto, para não ficar sem resposta, eles deram uma sugestão e propuseram um teste. Assim, aquele monge que passasse no teste e demonstrando sua maturidade e sabedoria, seria então o novo líder espiritual do grupo. Aí, todos os monges foram colocados dentro de uma sala, formando um grande círculo. E no centro do círculo foi colocado um belo vaso de porcelana chinesa, caro, exuberante e muito raro. Assim que o vaso foi colocado no centro do círculo, um dos monges mais velhos disse a todos os outros: "Temos aqui um problema. Aquele que conseguir resolvê-lo será o nosso líder." Dito isso, todos os monges ficaram meio confusos, mas começaram então a observar o vaso e tentando descobrir qual era o problema com ele. Seria a pintura? Seria algum rachado, alguma lasca? Como um vaso tão perfeito podia ser um problema? Os monges procuraram, mas não encontravam falhas no vaso. Nem sequer ele tinha um arranhão. Então, após várias horas, um dos jovens monges que estava observando o vaso há um tempão simplesmente se levantou, pegou um pedaço de pau, foi até o vaso e fez o que ninguém esperava: espatifou o vaso com um pedaço de madeira em inúmeros caquinhos. Então olhou para todo mundo e disse: "Pronto, acabou-se o nosso problema."
Os monges ao redor arregalaram os olhos, ficou todo mundo estupefato, todo mundo chocado. Afinal de contas, ninguém imaginava uma atitude daquelas do monge. Mas que absurdo! Quebrar um vaso tão bonito e tão perfeito! No entanto, o velho monge, aquele que havia proposto o teste, por sua vez, disse a todos: esse é o nosso novo líder espiritual. Os monges já se perguntaram, mas como assim? Por quê? Fez aquele burburinho, todo mundo indignado. Eis então que o monge mais velho explicou: todos vocês ficaram paralisados diante da extraordinária beleza do vaso. Não viam problemas, falhas ou defeitos, e por isso vocês se limitaram apenas a admirá-lo. Assim também são os maiores problemas da nossa vida. Existem coisas e pessoas na vida que nos chamam tanto a atenção, que nos hipnotizam com a sua beleza e nos paralisam. Aquilo que mais desejamos é o que muitas vezes nos destrói. Assim, ao quebrar o vaso, o nosso jovem monge libertou todos nós do cativeiro da ilusão. Assim sendo, encontrar toda aquela beleza, inteligência, bondade ou luz em nós mesmos é a única maneira de vencer a ilusão. Muitas vezes a cobiça, a ganância acaba destruindo o ser humano. A gente deve ver, provavelmente muitos de vocês tenham algum exemplo, seja de uma pessoa da mídia ou de algum conhecido, de pessoas que acabaram afundando a própria vida em nome da cobiça, dos desejos, das ilusões. E por isso que é tão importante a gente sempre parar, sentar em silêncio, parar para analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, a fim de ter consciência, trabalhar a melhor estratégia para obtê-los sem se perder no caminho. Então, eu particularmente gostei dessa história, eu achei ela bem interessante, porque com certeza esse jovem monge que acabou virando líder espiritual desafiou o senso comum e fez uma coisa que ninguém esperava. No entanto, essa atitude que para muitos foi uma coisa impensada, foi bem pensada e foi justamente o momento de sabedoria que culminou na sua promoção. Então, eu espero que com isso vocês pensem, vocês reflitam, vocês meditem sobre essa história. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, aproveita para compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal para receber as notificações para os próximos vídeos. E vocês também podem ver as outras histórias aqui nessa playlist, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau!